E aí galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um iceberg de The Wolf Among Us. Já saibam, não é totalmente necessário você ter zerado o game para ver esse vídeo, mas esse vídeo é um complemento do game, e nele eu vou usar alguns termos que serão melhores entendidos por quem já jogou o game. E bem, eu pesquisei e até achei alguns icebergs com esse tema no Reddit, dos usuários que vão aparecer aí na tela. Porém, eu não achei nenhum vídeo no YouTube. Então eu pensei, por que não fazer um eu mesmo? Bom, eu juntei os dois icebergs que achei e separei os pontos mais interessantes. E até adicionei algumas informações eu mesmo. E bem, agora vamos lá, já que temos muitas camadas para analisar. Ah, e mais um recado. Esse vídeo contém spoilers do game, de The Wolf Among Us, suas HQs e das comics de Fables, o material de onde o game foi baseado. Como nós vimos do final do game, é fortemente implícito que a Nerissa, a última pessoa no qual você interage, na verdade seria a Faith usando glamour. A magia que foi criada com o intuito de fazer com que as fábulas que não tenham a aparência similar à dos humanos se disfarcem para uma forma humanoide, como vemos com a Holly, onde na sua forma verdadeira ela é uma troll. Mas o ponto do iceberg diz que a primeira vez que você conversa com a Faith no primeiro episódio do game, realmente era ela presente naquele momento, e que a cabeça que foi encontrada no apartamento do Bigby era a Nerissa glamourizada de Faith. Agora, o porquê ela estaria disfarçada uma da outra? Bem, como nós sabemos, as trabalhadoras do Pudding Pie, a casa de shows do game, tem as garotas que trabalham lá utilizando glamour para aparentar serem outras pessoas, com até mesmo o Bigby ligando os pontos de que o doutor disse que não conseguia definir verdadeiramente se a cabeça era realmente da Faith ou não. Então é possível de que a Nerissa estava cobrindo um trabalho para a amiga e acabou sendo assassinada por engano, e vendo isso, a Faith, que na própria fábula dela já tem um histórico de se disfarçar, no caso, no conto dela, ela utilizava uma pele de burro para se disfarçar, não chamar atenção. Vendo que estava sendo caçada, ela assumiu a identidade da Nerissa para que não fosse mais perseguida, somente revelando ou dando a entender a sua real identidade ao Bigby, já que, como ela mesma diz, ela não o considera tão mal quanto as pessoas dizem. Esse tópico do iceberg refere-se a de onde vem a ideia do game. Existe uma HQ chamada Fables, lançada em 2002, que conta a história de um detetive, o detetive Bigby. Lembrando que The Wolf Among Us não é um material canônico para Fables, ou seja, nada que acontece no game afeta a HQ de Fables, porém, os acontecimentos da HQ são canônicos para o game. É óbvio que no game é mostrado que a Snow e o Bigby possuem sentimentos um pelo outro, com o Bigby podendo interrogar o Tweedledee ou o lenhador, dependendo da sua escolha, de maneira extremamente agressiva ao pensar que a Snow estava morta. E a própria Branca de Neve, que é uma pessoa muito correta, entregando o Crane quando ele estava preso só para que a Bloody Mary poupasse a vida do Bigby. Mas é legal de saber que em Fables, o livro que inspirou o game, os dois acabam se casando e até tendo filhos, com até mesmo a Snow fazendo uma brincadeira, perguntando se esse seria o "e viveram felizes para sempre" deles. Ah, que fofo! Mas faz sentido ela perguntar isso, já que no universo de Fables, o príncipe encantado é o mesmo da Branca de Neve, da Bela Adormecida e da Cinderela. E todos os casamentos acabaram porque ele traiu todas elas. Inclusive ele ficou com a irmã perdida da Branca de Neve. Mas isso a gente não fala sobre e vamos pro próximo tópico de uma vez. É uma mecânica principal nos jogos da Telltale
que inclusive isso virou até meme para a comunidade que joga muito dos jogos deles, onde quando você faz uma escolha importante, um pop-up aparece, dizendo que personagem X irá lembrar do que você disse ou fez. Porém, no jogo das fábulas, nós temos uma situação inusitada, onde o personagem Gran está bêbado e começa a conversar com o Bigby, e após a conversa, o Gran desmaia, enquanto o aviso aparece na tela, dizendo: Gran não irá se lembrar disso. A Cinderela tem várias citações no game, e até mesmo aparições do modelo dela, onde ela aparece no livro de fábulas dentro do game, e o modelo 3D dela aparece na intro de The Wolf Among Us, onde ela passa pelo Bigby. É até difícil de ver pela iluminação da cena, mas é exatamente ela. E além disso, nós temos mais um modelo 3D dela, com uma outra roupa, rosa. Porém, isso vai ser mais aprofundado no final do iceberg. E não, esse trocadilho não foi intencional. Porém, a aparição mais chamativa dela é uma loja, a loja da Cindy, que é possível ver logo antes de entrar nos apartamentos no primeiro episódio. Durante uma das conversas que você tem com o lenhador, uma opção aparece para você. Só que essa opção aparece entre aspas, Glassham, que na tradução literal ficaria algo como copo dele ou copo ele, já que a palavra glass aqui significa o copo. Muitos jogadores entenderam que o Bigby iria pagar uma bebida para o lenhador, mas na verdade ele faz, bem, isso. A farm, ou a fazenda, é um lugar que é citado com certa frequência e importância no game, porém nós nunca chegamos a visitar. É o lugar onde as fábulas que não conseguem se disfarçar como humanos, seja através da compra do glamour, ou sendo uma fábula com aparência que não levantaria suspeitas, caso não possam cumprir nenhum desses dois requisitos, é para lá que essas fábulas são enviadas. Se você é como eu, descobriu isso provavelmente enquanto estava jogando. Em um momento da história, você fica livre dentro do escritório do Crane, que tem um espelho mágico, mas se você fica interagindo com o espelho várias e várias vezes, o Bigby começa a fazer algumas animações, realmente brincando com o espelho. A gente só não sabe se esse espelho é o do novo filme da Branca de Neve, né? Vamos torcer para que não. Essa escolha está em branco. Essa é a tradução do glitch, que pode acontecer no jogo quando a opção de interação vai aparecer para você e nela vai estar escrito "This choice is blank". Esse bug pode ocorrer de maneira mais leve, sendo somente um erro, pois o jogo não conseguiu carregar a opção de diálogo a tempo, ou pode ser um bug geral, no qual, se você continuar jogando o game, ele vai ficar cada vez mais quebrado. Mas é engraçado que no tutorial do game, o jogo te ensina que silêncio é uma opção válida, e isso vale até mesmo durante o glitch, já que a opção de ficar calado permanece mesmo com o bug. E caso você venha a ter esse bug na sua gameplay, o que é bem improvável já que ele foi corrigido, mas basta você voltar para o menu inicial e carregar o jogo de novo. Esse tópico, ele fala sobre a coincidência de que as pessoas que dão voz ao Barba Azul e ao TJ são os mesmos dubladores de Lee e Clementine, os protagonistas da série mais conhecida da Telltale Games, The Walking Dead. E aliás, eu sei que não tem nada a ver, mas o mesmo cara que dubla o Lee é o que dubla o Howard de Spider-Man. E eu precisava dizer isso porque, poxa, esse maluco tem dois personagens com histórias sensacionais.
e eu precisava de uma deixa para falar do quão eu gosto da missão do Howard no Spider-Man 2. Uma história que não é muito conhecida aqui no Brasil, porém é uma fábula onde o lobo mau também faz uma aparição, é mais especificamente chamada de The Boy Who Cried Wolf, ou como ficou conhecida aqui no Brasil, O Menino que Gritou Olha o Lobo. É aquele conto onde um menino que foi encarregado de cuidar do gado, mas para se divertir ele sempre gritava "Olha o lobo!" para ver os mais velhos correndo, desesperados para tentar salvar os animais. Porém, no dia que um lobo realmente apareceu, nenhum adulto acreditou. E na história, esse personagem seria um parceiro do Bigby no roteiro inicial de The Wolf Among Us. Porém, uma decisão dos escritores do jogo decidiram que o Bigby se daria melhor sendo um lobo solitário. Será que esse trocadilho foi intencional? Enfim. Além disso, existe um personagem no game que se tem um nome nos arquivos sendo Cryer, ou seja, esse modelo provavelmente era o menino da história. Porém, no game final ele é utilizado mais como placeholder, sendo um personagem de fundo, mas notavelmente, sempre que você está em um táxi, ele é o motorista. A sequência de The Wolf Among Us, na data que estou postando esse vídeo, ainda não foi lançado. Porém, em 2018 foi feito um teaser dizendo que o jogo estaria à venda ainda naquele ano. Até mesmo a própria voz do Bigby dizia isso numa entrevista oficial. E aqui estou eu em 2025 esperando o lançamento do jogo. Mas isso tem um motivo. Em 2018, a empresa responsável pelo game, a Telltale Games, estava enfrentando muitos problemas financeiros. Além disso, a empresa tinha o costume de trabalhar em vários jogos diferentes ao mesmo tempo, tendo muito a cultura de crunch, termo utilizado para quando uma empresa sobrecarrega seus funcionários com trabalho. Isso afetou a todos os games que estavam em desenvolvimento na época. Até mesmo The Walking Dead The Final Season, a franquia mais conhecida deles, sendo parcialmente cancelada. Na época, os 2 primeiros episódios foram lançados, mas os 2 últimos seriam cancelados. Porém, várias empresas tinham o interesse de ajudar a terminar o game, com até mesmo sendo considerado uma despedida da Telltale na época. Porém, o mesmo interesse não apareceu em The Wolf Among Us Season 2. Inclusive, isso mostra que o game seria bem diferente do que nós vamos ter, já que hoje o jogo é chamado atualmente de The Wolf Among Us 2, e não tendo a palavra Season. Ou seja, o projeto original era uma sequência direta do primeiro game, assim como foi a segunda temporada de The Walking Dead, onde pegamos a história quase imediatamente depois do final do primeiro game. Esse é o nome de uma irmã da Branca de Neve. E antes de você pensar que leu a história da Branca de Neve e os 7 Anões errada todo esse tempo, não, a Branca de Neve não tinha uma irmã e por causa de algum efeito Mandela você não se lembra. A verdade é que Branca de Neve e Rosa Vermelha é uma história que não é relacionada com Branca de Neve e os 7 Anões, mas The Wolf Among Us, eles misturam essas duas histórias. Aliás, para quem nunca leu Fables, o primeiro plot das comics é a investigação do sumiço da Rosa Vermelha, e no game ela é citada ao ver um pote de glamour utilizado pela Lily, com uma foto que foi roubada da casa da Snow. Em 2018, houveram supostos vazamentos de The Wolf Among Us Season 2, onde neles mostravam um jogo que mudaria o seu estilo visual para o mesmo que eles utilizaram a partir de The Walking Dead The New Frontier.
E para ser sincero, não seria a melhor das mudanças. Mas uma coisa que eu devo dizer é que nós realmente iríamos sentir essa mudança por um motivo engraçado quando nos baseamos nessas supostas imagens, já que a arte do game original deixou o Bigby bem mais bonito do que ele era nos quadrinhos. Ele nunca foi um cara feio no material original, só que ele era um cara mais carrancudo. Engraçado que o Bigby, que era para ser um cara de aparência normal, é mais bonito que o príncipe que aparece no game. Porém, a Telltale confirmou que esses supostos vazamentos eram falsos. E além disso, no ano seguinte, no The Game Awards, eles mostraram um teaser do game, onde mal os personagens aparecem, mas é possível ver que o modelo utilizado é o original do primeiro game. Além da versão original de Fables, o game também possui uma versão para HQs, cujo tem uma história de maneira linear, já que as mídias são traduzidas diferente, já que uma é um game de escolhas e a outra é um livro. Mas para compensar essa linearidade do livro, ele tem alguns conteúdos que não estão presentes em nenhuma das escolhas do game, com o mais chamativo deles sendo um final diferente de todos que podemos ter no game. The Wolf Among Us foi um game lançado de maneira episódica, ou seja, de acordo com os meses, os capítulos eram sendo lançados. Porém, os capítulos subsequentes já tinham suas capas para servirem como prévias para os próximos episódios da história. Mas a diferença de tempo entre o episódio 1 e o 2 ocorreu pois houve uma mudança drástica no roteiro do game, já que foram quase 4 meses de diferença entre o primeiro e segundo episódio, enquanto os episódios subsequentes foram lançados com somente 2 meses de diferença, com até mesmo o episódio 4 sendo lançado com menos de 1 mês de diferença do terceiro. Mas afinal, qual era o plot original desse episódio? A história envolveria o Bigby sendo um suspeito do que aparentava ter acontecido com a Branca de Neve no final do primeiro capítulo. Porém, essa suspeita era por parte da polícia dos Mondays, onde o Bigby teria diversos encontros com a polícia humana. Mas o principal motivo era que o criador de Fables não estava confortável com uma parte do roteiro, onde dizia que o Bigby iria usar glamour para se disfarçar de outro personagem, fazendo com que os roteiristas tivessem que reescrever a história e, inclusive, o personagem no qual ele iria se disfarçar vai aparecer em outra camada do iceberg. Nesse tópico do iceberg, diferentemente da primeira camada, onde diz que a Faith assumiu a identidade da Nerissa, aqui a teoria diz o contrário. A Faith nunca nem conversou com o Bigby, e que sim, na primeira aparição dela, foi a Nerissa, utilizando o glamour de Faith, que só conversou com o xerife para que ele levasse o assassinato da sua amiga de maneira mais pessoal, fazendo com que ele se dedicasse totalmente a descobrir quem tomou a vida da garota com quem ele havia se simpatizado. Mas só de curiosidade, pelo menos nas HQs de The Wolf Among Us, essa teoria não é verdadeira, já que no final da história o Crooked Man está vivo e foge da prisão com o objetivo de achar a Faith, e a pessoa que ele ataca tem a aparência idêntica da Nerissa, confirmando que no universo das HQs, pelo menos, a Faith ainda está viva, somente com outra identidade. Provavelmente o tópico mais curto do iceberg, Grimble. Esse é um personagem que você nem lembra que está no jogo, né? Mas ele é o porteiro do Woodlands Apartment. Ele é um troll assim como a Holly. Mas fora isso a gente não tem muito mais informações sobre o personagem.
Essa é uma personagem no qual nós não sabemos muito, mas no game ela aparece sendo citada pela Vivian no episódio 5, durante o lamento da personagem, e no episódio 2 ela aparece como uma personagem de fundo. Porém, existe uma teoria que na verdade ela era um modelo original da Faith. Não existe nada nos arquivos do jogo que indiquem isso, mas eu acho uma teoria interessante e que dá uma profundidade maior à personagem. Antes mesmo do primeiro episódio de The Wolf Among Us ser criado, o roteiro inicial girava em torno de que a primeira vítima que você iria investigar seria na verdade Clorinda, uma das meias-irmãs da Cinderella. Obviamente, com uma mudança dessa, o game teve uma história completamente diferente. Inclusive, essa mudança fez com que o roteiro do game tivesse um personagem jogável cortado. Mas isso fica para um tópico mais ainda abaixo do iceberg. Porém, se você achou interessante, eu já fiz um vídeo indo mais a fundo sobre isso, e eu vou colocar aí no izinho para vocês. E também tem o canal In Cold Blood, que é um canal focado exclusivamente em conteúdos cortados dos jogos da Telltale, para caso você queira saber mais da versão beta e do desenvolvimento do game. Assim como o Wolverine, o Bigby é um personagem que participou não só da Segunda Grande Guerra, mas também esteve presente na Primeira. E caso você pense, quem poderia rivalizar com um lobisomem na guerra? Bem, o monstro de Frankenstein. E nesse universo, nós tivemos uma luta desses dois mais clássicos monstros das fábulas. Inclusive, sou só eu que acho engraçado quão o Bigby parece com o Wolverine. O visual, os dois estarem vivos há tanto tempo e participarem de duas grandes guerras e terem lutado com o Frankenstein? Bom, eu acho que o Hugh Jackman seria o melhor ator para interpretar o Bigby no live action. Quando você joga o game, é algo recorrente de que o Bigby fique cobrando o Mr. Toad de que ele use o glamour, porém ele nunca usa. Sendo assim, nós nunca vemos o seu modelo 3D, correto? Mas não. Na verdade, o modelo dele é sim utilizado no game, e se você não lembra, é porque o modelo dele é o do Jersey Lehman. E você vai ficar tão surpreso quanto eu quando descobrir que esse monstro não é um mendigo, apesar de ter todas as características de um. Mas o modelo humano dele na verdade é reutilizado do Mr. Toad, já que nos arquivos do game ele é referenciado como sendo o modelo do Mr. Toad. Até mesmo quando você olha nos arquivos do game, é possível ver um modelo não utilizado no game que mostra um olho dele sendo meio de sapo, dando a impressão que o glamour está sendo falho. A ideia original era que o George, durante aquele interrogatório e aquela baguncinha que o Bigby faz no Purim Pie, ele não iria te entregar a chave, e sim você teria que procurar por ela. Inclusive existem algumas linhas de diálogo no game que mostram isso, algumas linhas de diálogo que não foram utilizadas no caso. Mesmo que você intimidasse ou destruísse todo o estabelecimento, ele não iria te entregar a chave. A resistência dos personagens das fábulas já são maiores do que humanos comuns, porém a força das fábulas aumenta de acordo com a popularidade da história no mundo humano. Lembre-se que no universo de The Wolf Among Us e Fables, as fábulas que são mais populares são diferentes da do mundo fora dos games, então por isso no jogo, algumas fábulas menos conhecidas no mundo real, no nosso mundo, são mais poderosas naquela história.
Isso não é nenhum conteúdo cortado do game, na verdade isso é algo que acontece caso você não consiga concluir o Quick Time Event durante o funeral da Lily. Porém, quando eu vi isso, eu até ri, já que a Snow sai como se um tiro de espingarda não fosse nada. Porém, isso mostra até mesmo um pouco do tópico anterior, que eu tinha dito que quanto mais popular for uma fábula, mais força, mais resistência ela possui. O personagem era para ter um design bem mais estereotipado de cafetão, mas o que mais chama atenção é o rosto dele, já que nesse modelo descartado era para ele ter o rosto do Gran, e nós podemos até mesmo ver esse modelo antes de entrarmos pela primeira vez no bar no game final. Adam é o ator que deu a sua voz ao Bigby, porém, durante o desenvolvimento do game, ele fez testes para outros personagens, confirmado pelo próprio em uma entrevista. Será a voz do Fera? Não, você não. Foi só falar do Wolverine que todos os X-Men querem aparecer. Mas ele também fez testes para o Homem Torto, e nos próprios arquivos do game, da versão de PlayStation 3, nós temos alguns áudios do Adam interpretando o Fera e não o Bigby. Lívia, ela é uma personagem descartada do game, que era para ser a adaptação da madrasta da Cinderela. Ela pode ser vista em um teaser do capítulo 2, justamente aquele que já comentamos que teve uma mudança drástica no roteiro. E esse tópico também reforça isso, mostrando que até mesmo personagens completos foram cortados da história. Lembram da camada 4, no qual eu falei que o Bigby iria se disfarçar de alguém? Então, essa era a personagem. Como dito antes, ele iria ser suspeito da polícia. Mas, para que ele iria se disfarçar, você se pergunta? Para recuperar o corpo da Lily, glamourizada de Snow. Lembrando que nessa versão da história, o Bigby ainda não saberia que a Snow, na verdade, estava viva. Temos até um clipe cortado que mostra o Bigby utilizando um brinco. E bem, se você jogou o jogo, você sabe que não é algo que combina com a personalidade do xerife. Agora, se ele estivesse se disfarçando e o brinco fosse só uma representação de que o glamour estava fazendo efeito, e para os personagens no universo do game enxergarem ele como a detetive, e só nós jogadores víssemos o modelo do Bigby como uma mecânica de gameplay, aí sim o brinco faz sentido. As artes de conceito, para quem não sabe, é algo que existe em toda mídia de entretenimento, sejam filmes ou games, onde artistas fazem desenhos como uma forma de visualizar um personagem ou lugar antes da montagem de modelos 3D ou cenários. E não seria diferente para The Wolf Among Us. Inclusive nós tivemos alguns exemplos nesse iceberg, com o Toad tendo seu modelo humano reutilizado, ou o rosto do George que foi para o Gran. Esses são só alguns exemplos. Durante a batalha final contra a Bloody Mary, nós vemos que, como uma medida desesperada, a Mary tentou esfaquear o olho do Bigby, mas ela é mordida antes de conseguir fazer isso. Porém, no epílogo do game, enquanto o xerife está no elevador, a câmera foca de forma suspeita no rosto do Bigby coçando seu olho, o que seria normal se não fosse exatamente o olho que a Mary tentou esfaquear. E a animação também tem um nome estranho, dando ênfase de que ele está coçando o olho que a Mary tentou acertar.
E nos arquivos do game, essa animação tem um nome específico, dando base a uma teoria que diz que a Mary usou o reflexo dos olhos do Bigby para fugir, sendo essa uma habilidade que ela possui nas comics. Para dar mais contexto a isso, nós precisamos ir para a origem da personagem nos quadrinhos. The Wolf Among Us, a HQ, lembrando que esses quadrinhos são baseados no game, diferente de Fables, que foi a inspiração para o jogo, a Bloody Mary era uma humana comum, mundana, como qualquer outra. Porém, ela conhece um homem que na verdade vivia somente dentro dos reflexos e se casa com ele. Porém, ao olhar ao espelho, a sua reflexão aparentava estar grávida, mas não a sua versão real. Mas seu esposo somente queria o bebê, pois quando ele nasceu, ele sabia que o bebê seria um bebê de vidro, o ingrediente principal para um feitiço para sair do mundo dos espelhos. Porém, o bebê não nasceu de uma forma normal. O marido da Mary, podemos dizer assim, tirou o bebê dela, para dizer o mínimo e eu não ter problemas com o YouTube. Mas na sua versão real, a Mary não suportou os ferimentos e se sacrificou para que o reflexo dela sobrevivesse. E segundo ela, se ela não poderia ter o seu filho, ninguém poderia ter. E ela faz isso com o bebê. Que mãe carinhosa, não? Como já dito antes, personagens foram cortados da história do game. Porém, até mesmo personagens que você iria controlar foram descartados. No caso, a Cinderela, que nas HQs é uma espiã, e na verdade até no próprio game ela é, já que quando abrimos o livro de fábulas, é possível ver que a página dela está cheia de informações tampadas, tais como documentos sigilosos do governo. Mas e o Toad? O Toad, ser um personagem jogável, sempre me pareceu algo estranho. Eu penso que o Toad seria um personagem de só um capítulo ou de um minigame, algo desse tipo. Eu não acho que ele seria um personagem para a campanha inteira. Nas comics, esses dois personagens têm um fim pela mesma pessoa, um certo xerife. Sim, o Bigby é responsável por acabar com os dois. Eu coloquei esse tópico no iceberg, pois eu acho interessante o fato do Bigby ser o responsável pelo fim de duas pessoas tão proeminentes na campanha do game. Curiosidade final do iceberg. As HQs de Fables são publicadas pela DC, sim, a DC Comics. Ou seja, foi possível criar uma comic de 6 edições que focava no crossover de como seria o encontro do Batman e o detetive Bigby. Chegamos no final do iceberg. Olha, eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo. Eu curti muito fazer um iceberg desse game. Como eu comentei, eu até achei 2 na internet, porém eu não pensei que eles eram tão interessantes. Então eu juntei eles e misturei também com alguns conteúdos que eu achava mais interessante e criei o meu próprio. E se você gostou, cara, dá um like no vídeo, não te custa nada e vai me incentivar a trazer mais conteúdos para você se divertir. Enfim, eu realmente espero que você não seja tão mal quanto as pessoas dizem. Quando a Faith ou Nerissa disseram isso, a frase tinha muito mais impacto. Eu prometo que eu não vou mais tentar falar isso.